Olá pessoal, tudo bem? Hoje um tema bastante engraçado até, né? É comum os pacientes perguntarem: doutor, por que é que eu vou precisar dilatar a pupila, aquele troço, aquele colírio chato que arde, fica um tempão com desconforto para enxergar, por que, pelo amor de Deus, eu preciso dilatar esses olhos? Se você já passou por isso, se você passa por isso toda vez que vai no seu médico oftalmologista, eu agora vou te explicar o porquê disso e porquê que em algumas situações é indispensável a gente dilatar a pupila e fazer o paciente passar por esse desconforto por algumas horas. Eu sou Vitor França, médico oftalmologista, seja bem-vindo aqui ao canal. Bom pessoal, acreditem em mim, a gente sabe que é chato dilatar os olhos, a gente sabe que o colírio arde, a gente sabe que fica um tempão com desconforto para andar na luz do sol, para fazer atividades de leitura, especialmente o celular, enfim, realmente é desconfortável dilatar a pupila, a gente sabe bastante disso. Então, por que é que a gente precisa dilatar os olhos? Bom, antes de te falar exatamente o motivo disso, tem um vídeo que eu falo sobre a reação dos nossos olhos à luz. Isso é importante que você entenda para você saber também por que dilatar a pupila é fundamental. Mas de uma forma bem resumida, o que é que acontece? A luz, quando incide nos nossos olhos, a nossa pupila fica apertadinha, fecha. Quando a gente está num ambiente mais escuro, com menos intensidade de luz, a nossa pupila dilata. Naturalmente ela faz isso, ou seja, a nossa pupila responde à luz. Quando a gente vai examinar os pacientes, por alguns motivos a gente precisa bloquear essa ação de resposta à luz da nossa pupila. Vamos começar de uma forma bem didática, de ordem cronológica. O bebezinho, quando vai ao oftalmologista, tem um vídeo também para a gente explicar aí o porquê que desde criancinha, desde muito bebezinho, é necessária a consulta oftalmológica. A gente faz um teste, o famoso teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho. Procura aí, eu vou deixar até no card aí para você dar uma olhada, mas é importante que o bebezinho tenha a pupila dilatada, porque a gente vai conseguir, através dessa dilatação, avaliar de uma forma mais geral, mais completa, o fundo do olho, avaliar também o cristalino, que é a lente natural, para a gente afastar catarata congênita, para a gente afastar alterações na retina, como por exemplo o retinoblastoma, que é um câncer de olho que ocorre nas crianças. Ah, doutor Vitor, mas eu não sou mais bebezinho, por que é que eu vou dilatar? Eu tenho que trabalhar depois, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minhas atividades do dia a dia, eu vou ficar algumas horas ali com o olho incomodando. Por que raios então você dilata os meus olhos? Bom, quando o paciente é muito jovem, a gente precisa dilatar para inclusive calcular de forma mais precisa o grau. Como a gente tem uma coisa chamada poder de acomodação, eventualmente a gente não vai conseguir calcular os óculos de forma precisa nos pacientes muito jovens, porque o olho vai, entre aspas, te ajudar nisso, né? O objetivo do olho é te fazer enxergar bem. Então o que é que ele faz? Ele força essa musculatura e faz alterações naturais e esperadas para o olho para que ele te ofereça o melhor possível de visão, né? A questão é que isso na hora do nosso cálculo atrapalha, isso inclusive pode fazer com que a gente prescreva o óculos errado. Então, muitas das vezes a gente vai dilatar um paciente jovem com o intuito de calcular de forma mais precisa, mais previsível, esse grau que o paciente apresenta. Segura mais um pouquinho que eu vou falar outros motivos para frente, porque que no jovem também a gente dilatando a pupila, a gente vai fazer outros exames, a gente vai avaliar outras coisas. Mais para frente eu vou te falar por quê, mas grava isso. No jovem, inicialmente, o objetivo primordial, quando a gente pensa em calcular grau, é exatamente bloquear esse efeito da pupila, esse efeito de ajuda que o olho vai te fazer para tentar enxergar. E nos idosos, por que então a gente avalia o olho do idoso dilatado, né? Até porque depois dos 40 anos ocorre a presbiopia. Também já fiz um vídeo aqui no canal sobre a presbiopia, que é a vista cansada, então dá uma olhadinha lá se você tem mais de 40 anos. Mas, como é sempre bom fazer uma recapitulação, os pacientes acima dos 40 anos já começam a apresentar clinicamente dificuldade para a leitura de perto. Então, para o cálculo do grau, nos pacientes acima de 40 anos, a gente em geral não vai precisar dilatar para o cálculo do grau. Porém, a gente tem outras doenças, né? Nem tudo são óculos. Então a gente tem também que investigar outras causas. Por exemplo, nos pacientes de mais idade, 60, 65 anos, esses pacientes podem desenvolver catarata, e uma das formas da gente classificar a catarata, estudar esse cristalino mais
envelhecido, com perda de qualidade visual, a gente vai fazer um estudo através da dilatação da pupila, que são parâmetros que a gente utiliza inclusive para programar o procedimento cirúrgico, que é o procedimento definitivo para a catarata. Mas não é só isso, a gente também avalia a própria retina e a sua extensão mais ampla possível. Então a gente pode fazer um mapeamento de retina, a gente vai avaliar se existe alguma alteração relacionada a diabetes, a hipertensão, a gente vai procurar também outras alterações na retina, que são várias e várias doenças. Então dilatar os olhos em todas as fases da vida é importante. Eu espero então, pessoal, ter respondido para você o porquê que quando você vai no seu oftalmologista, você sai de lá botando a mão no rosto ou com óculos escuros para poder sair ao sol, e por que você fica incomodado, porque você tenta olhar e não consegue ver de perto bem, né? Então a dilatação é fundamental para a gente estudar de forma mais precisa determinadas áreas dos olhos, e por isso eu falei que o jovem a gente avalia o cálculo do grau, mas o que vale para o idoso vale para o jovem também. Quando a gente dilata a pupila, a gente também vai fazer um exame mais amplo da retina, né? Então, do bebezinho ao idoso, a gente sempre vai precisar dilatar quando a gente quer estudar mais detalhes do fundo do olho. Então não fique bravo com o seu oftalmologista, é assim que funciona para cuidar melhor dos seus olhos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal, assina a notificação. Toda terça-feira tem um vídeo novo que a gente faz tentando traduzir o máximo que a gente pode o mundo da oftalmologia para o mundo do paciente. Então fica aqui comigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, até o próximo vídeo.